Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos tentar entender um pouco a relação entre o dólar e a transição energética. Para fazer isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como o dólar chegou aonde chegou e como e por que, né, ele passou a se relacionar tanto com o petróleo. Para fazer isso, a gente precisa dar uma olhada na história, né, e ali tiram alguns tipos de padrão de moeda, alguns tipos de padrão ouro, até a Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido o padrão ouro pelos tratados de. Você pode ir na internet, né, e dar uma olhadinha aí nessa página, por exemplo. Você vai acessar o Google e digite aqui Bretton Woods System. Quando você digitar isso, vai aparecer aqui uma série de páginas. Abra essa aqui, por exemplo, do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, e conta a historinha toda para você. E com isso você deve ter, entender, né, como funciona, etc e tal, o que é, o que não é. Eu vou resumir bastante aqui. Basicamente, o padrão ouro estabelecido ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, estabelecia que o dólar tinha uma relação fixa com o ouro. Um dólar, uma onça de ouro valia 35 dólares. Uma onça de ouro valia 35 dólares. E o câmbio podia flutuar em torno de 1%, uma banda de 1% para mais ou para menos. E as outras nações fariam ao seu câmbio em relação ao dólar conforme suas reservas monetárias em ouro, né? Ou em dólar, né? Já que o padrão era o dólar. E aí aquele negócio, para uma nação comprar um produto de outra nação, ela tinha que ter reservas em dólares, não são as reservas cambiais ou divisas, e ir lá na outra nação e comprar feijão, arroz, café, ouro, soja, o que seja for que ela tenha que comprar. Mas acontece que ao longo do tempo, algumas nações poderiam, né, comprar mais do que exportar e ficar endividadas. Para evitar isso, né, no mesmo sistema foi criado o Fundo Monetário Internacional, que visava diminuir essas diferenças e não permitir que o câmbio flutuasse tanto, né, que as nações não tivessem a sua balança comercial tão bagunçada. O Brasil participou dos acordos de Bretton Woods, o Brasil foi signatário da criação do Fundo Monetário Internacional em 1945, tendo aderido efetivamente em 1946. Tinha umas pendências para ele aderir em 40, signatário, mas entrou em 46. Bom, a ideia do fundo era que as nações se equilibrassem sua balança comercial com alguns empréstimos pontuais, etc. E tal. Um dos mais idealizadores desse sistema foi um economista americano chamado Keynes. Tá? A ideia era impedir que acontecesse o que aconteceu ao final da Primeira Guerra Mundial, onde os países se endividaram, tiveram hiperinflação, concorrência desleal de moedas, etc. E tal. Isso no papel ele é lindo, na prática já não funcionou tão bem assim, né? Porque as nações têm seus interesses e nações são feitas de pessoas e de sistemas econômicos. E esses sistemas econômicos, eles querem ganhar alguns benefícios. Então, havia, né, ou começou a haver nos anos 60, né, especulações de moeda em dólar. Os sistemas financeiros acharam um bom negócio comprar e vender dólar.
até porque as nações precisavam do dólar para poder comercializar seus produtos. Enfim, em paralelo a isso, nos anos 60, os Estados Unidos ele se enfiou na guerra do Vietnã e na corrida espacial ao mesmo tempo. E com isso, ele não resistiu à tentação de emitir mais dólares do que ele tinha de reserva em ouro. Algumas nações, como a França e a Alemanha, começaram a ficar um pouco insatisfeitas com a situação e começaram a querer trocar suas reservas de dólar por ouro. E isso começou a causar um desequilíbrio no sistema financeiro americano. E esses desequilíbrios levaram a uma situação quase insustentável no início dos anos 70 no governo de Richard Nixon. Richard Nixon viu que, a administração Nixon, né, viu que os Estados Unidos passavam por vários problemas econômicos, né, estava com uma balança comercial desfavorável. Então, entre algumas medidas que eles tomaram para estancar os problemas econômicos americanos, acabar com o câmbio, né? Não trocavam mais, o Banco Central americano, o Federal Reserve, não trocava mais dólares por ouro, e começou a taxar importações e etc. A tentativa de reequilibrar a economia americana com a inflação. Bom, como consequência, né, logo após essas medidas, em 71, o padrão ouro foi simplesmente morto e enterrado, porque tinha mais como manter um sistema que era concebido na base de troca de ouro se o dono do ouro se recusava a trocar sua moeda por ouro. E a partir desse momento foi estabelecida então a famosa moeda fiduciária ou baseada na confiança. E os Estados Unidos impôs ao mundo, né, que a sua moeda era mais confiável porque ele era uma superpotência econômica e militar. Causou uma satisfação em todos os países, né? E é uma das origens dos problemas econômicos brasileiros dos anos 70 foi esse. O Brasil tinha dívidas em dólares e não tinha mais acesso a reservas de ouro. Enfim, isso é uma outra história bem mais complicada, né? Eu não vou entrar no mérito nesse momento. Mas os americanos eles precisavam fundear a sua moeda em algumas coisas para que as outras nações permanecessem usando o dólar como moeda de troca. Por que uma nação iria continuar usando o dólar se não existia mais a razão de uso do dólar, porque não existia mais padrão ouro? É meramente uma confiança no governo americano? Então, os Estados Unidos precisou se impor pela força militar, né? Só que a força militar também tem limites, né? Se baseou também no continuismo, já estamos utilizando dólar, vamos continuar e tal. O mercado internacional já opera em dólar, mas isso também teria um limite. E ele arranjou mais uma perninha nisso aí. Nos anos 70, mais ou menos na mesma época, surgiu o petrodólar. Tá? Bem, da onde que veio esse negócio de petrodólar? Os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra, estabeleceu um acordo com a Arábia Saudita em que a Arábia Saudita só iria comercializar petróleo em dólares. Esse acordo ele era parte, né, de uma continuidade de exploração de petróleo, de os americanos continuarem pondo recursos na Arábia Saudita para explorar petróleo, e da política de royalties. Para quem não sabe,
arâmico, né, o sal de arâmico, né, significa Arabian and American Oil Company. Então, o American do arâmico continua lá até hoje. E isso não é alguma coisa, um esquecimento dos árabes, né? Ao longo dos anos, a Arábia Saudita restabeleceu esses acordos com os Estados Unidos várias vezes. E esse acordo permanece até a presente data. A Arábia Saudita ela tem um papel importante, né, mesmo havendo lá as questões de Israel, que uniram as nações árabes várias vezes. Né. Mesmo com isso, ela conseguiu convencer e ter mantido convencer as outras nações produtoras de petróleo a só vender petróleo em dólar. E com isso, né, foi criado o famoso petrodólar. Mas que raio é esse petrodólar? Petrodólar é uma moeda? Não, petrodólar não é uma moeda. Petrodólar é só uma maneira de se referir aos dólares que são acumulados pela venda de óleo. Só isso, mais nada. Mas não é tão simples assim, né? As nações exportadoras de petróleo elas começaram a acumular muitos e muitos dólares. E esse acúmulo de muitos e muitos dólares leva a um excesso de fundos. E quando você tem excesso de fundos, você tem que gastar em alguma coisa, porque dólar é papel, não vale absolutamente nada a não ser o que o governo americano diz. Para evitar que esses recursos acabassem gerando problemas econômicos para os Estados Unidos, os americanos fizeram uma jogada muito interessante com a Arábia Saudita. O excesso de dinheiro que a Arábia Saudita recebe a troco do seu petróleo, os famosos petrodólares, são gastos com outras coisas que não são petróleo. E gasta como? Então os americanos fizeram um acordo de que o árabe ia pegar esse excesso de dinheiro e ia investir nos Estados Unidos, ia contratar empresas americanas para obras de infraestrutura e construção na Arábia Saudita, ia comprar armamento americano. A Arábia Saudita tem acesso aos melhores e mais atuais armamentos americanos até o dia de hoje, porque existe esse acordo. Bem, e esse acordo, além de perdurar com a Arábia Saudita, né, que por curtos períodos de tempo deixa de ser o maior exportador de petróleo, que puxa o petróleo, que tem um peso muito grande na cadeia, quando ela abre a torneira ou fecha a torneira, o preço do petróleo muda, né, e afeta todos os países exportadores. Recentemente, né, alguns anos atrás, entrou uma disputa com a Rússia e a Rússia perdeu feio essa disputa. Né. Também pode ser alvo de outro vídeo. Mas é uma história bem interessante sobre a disputa do gasoduto sul. Enfim, que passa pela Síria. E aí você começa talvez a entender por que tem uma guerra feroz na Síria. Mas isso essa questão é um pouco mais complicada para falar em poucos minutos. Enfim, as trocas de petróleo, de dólar, elas fortalecem o dólar. Por quê? Porque qualquer país que precisa comprar petróleo no mercado internacional, como a China, a Alemanha, a Inglaterra, até o Brasil, que ainda compra petróleo, né, precisa comprar dólares. E vai comprar dólares de quem? De quem fabrica dólar. Quem fabrica dólar é o governo americano. Então, essa dependência no sistema de troca, ela fortalece e mantém o dólar em alta, mantém o dólar vivo, mantém o saudável, porque todas as nações do mundo precisam ter reservas em dólar, bens, em particular petróleo.
E petróleo é a commodity que mais arrecada dinheiro no mundo. Faça algum outro tipo de troca com outros países, não tem muito como você comprar um bem interessante, né, ou importante como energia em forma de petróleo para o seu país. Você é obrigado a ter reserva de dólares. Então, qual é o único país que fabrica dólar? De novo, Estados Unidos. Qual é o único país do mundo que pode emitir dólar e não tem inflação por emissão de moeda? Estados Unidos. É interessantíssimo. Por que, que os Estados Unidos sempre mantêm a sua taxa de juro baixa? Não é interessante para o americano ter taxa de juro muito alta, porque senão vai atrair muito investimento, vai atrair dinheiro, não quer atrair dinheiro para ele. Não interessa. Voltar dólar para os Estados Unidos simplesmente não interessa ao governo americano, porque isso causa inflação. Excesso de dinheiro acaba levando à inflação de demanda, e eles não querem isso no país deles. Que pese que a pandemia causou um estrago grande na economia mundial e na americana também. Isso posto, né, fica muito claro e evidente que a nação que detém a moeda internacional de troca não tem o menor interesse em que haja uma transição energética rápida de petróleo para outras formas de energia. Por quê? Como explicado nesse vídeo, os Estados Unidos fundamenta a sua moeda nas trocas por petróleo. E o carro-chefe é a Arábia Saudita, que influencia esse mercado internacionalmente. E agora você entende porque o presidente Biden, apesar de ter criticado o príncipe da Arábia Saudita, pouco tempo depois foi à Arábia Saudita e beijou a mão do príncipe. É uma relação que não tem volta. Os árabes, se acabar o comércio de petróleo, os árabes empobrecem, acaba, eles não têm mais nada, são totalmente dependentes de uma única fonte de riqueza, petróleo. Então eles são dependentes. E os americanos são dependentes que os árabes regulem o mercado internacional de petróleo e mantenham sendo vendido exclusivamente em dólares. Ah, mas eu já vi petróleo cotado em euro. Sim, cotado você vai ver onde você quiser. Você pode ver cotado em euros, você pode ver cotado em yuan, você pode ver cotado em bitcoin, você pode ver petróleo cotado em qualquer moeda. Você nunca vai ver petróleo comercializado em outra moeda que não seja dólar. Dita pratica essa reciclagem do dólar. Outros países, grandes produtores, também praticam. Você já deve ter ouvido falar do Fundo Soberano da Noruega e de outros fundos, dos fundos aí baseados em dólar, inclusive na China. Por que tem esses fundos aí? Para que você recicle o dólar, para que você gaste esse excesso de dólares em outras coisas. Tá? Você ganha um monte de dinheiro vendendo petróleo, então você tem que gastar em outras coisas para reciclar o dólar, para que esse dólar volte para os Estados Unidos e não gere inflação. Isso é bem complicado, mas é a realidade. Então, hoje, na presente data, o dólar é uma ameaça à transição energética? Eu deixo a pergunta no ar. Minha posição é e continuará sendo até que os Estados Unidos consiga mudar a sua matriz energética, até que os Estados Unidos consiga, de alguma forma, ter um substituto para o petróleo para que seja possível manter a hegemonia do dólar. Recentemente, essa guerra com a Ucrânia, a Rússia novamente desafiou a hegemonia do dólar. Os americanos, tentativa de quebrar
máquina de guerra russa, tiraram dos russos o acesso ao SWIFT. O que é o SWIFT? É o Sistema de Câmbio Internacional, ou seja, os russos não conseguem comprar e vender dólar. E conseguem ser pagos em dólar. E como é que eles vão vender petróleo? Tem que vender. Aparentemente, eles conseguiram resolver esse problema com a China e com a Índia. A Índia compra petróleo russo, a China também, e pagam de alguma forma. Como é que está pagando? Está pagando em rúpia, yuan, fazendo outro tipo de troca? Não sei, mas está acontecendo. Consegue fazer a mesma coisa. É muito difícil desafiar o poder americano. Estão quietos, porque a Alemanha está quieta, porque a Alemanha é um país ocupado, depende da força militar americana para sua autoproteção. Até hoje tem forças no solo alemão. Então eles não têm para onde fugir. Um país que tem um pouco mais de força militar, tem bomba atômica, etc., como a França, pode se dar o luxo de dar algum voo um pouco mais alto, né? Você vê que o Macron de vez em quando desafia um pouco. Bem, não pode desafiar muito. Né? E esse é o nosso mundo. Eu espero que tenha contribuído mais um pouco para o esclarecimento dessas questões. E até o próximo vídeo.